Boa noite a todos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui reunidos para louvarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa palavra. Vamos iniciar o culto essa noite com oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te somos gratos, ó Pai, pelo dom da vida e da vida eterna em Cristo Jesus. Te damos graças por estarmos aqui reunidos para te adorar e também para receber a instrução da tua santa palavra. Nós pedimos a direção do teu Santo Espírito sobre essa reunião, que seja tudo feito para a honra e glória do teu santo nome. Pois oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vou dar aqui a minha esposa para me ajudar. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico do Voz de Melodia, número 176. Quero estar ao pé da cruz. Ele passa um pouco para o primeiro, né? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz vivendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Vamos dar agora a irmã Zezé, vai louvar o Senhor com o hino. E a irmã Ana também, né? Hino 381, do cantor cristão, né? Amor fraternal.
Só em ti, contendas e malícias, que longe de nós vão. Um desgosto impeça a nossa comunhão, sendo resgatados por um só Salvador. Devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros do irmão, todos ajudá-lo com grande compaixão. Jesus, suavemente, ensina-nos a amar, e como tu sejamos, também o perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Número 279, voz de melodia, que fiéis nós sejamos. Deus não nos força servir em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em provas será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo
Vamos concluir o tempo de louvor com o cântico avulso, Tempos Difíceis. Você já conhece, né, esse cântico? Tem uma parte que os homens, outra as mulheres, né? Então aí vocês acompanham, as mulheres acompanham a minha esposa nessa parte, tá bom? Os homens me acompanham na parte dos homens. Olhe para o mundo, Olhe para o mundo, onde chegamos, nada de bom, nada normal, tudo vai mal. Não há santidade, não há santidade, não há compromisso, como seguir rumo na estrada sem horizonte. Bases comprometidas, fundamentos desfeitos, como escapar desse destino, os tempos finais. Só com Jesus está o poder para o mundo mudar. Em breve virá, governará com cetro de ferro. Vem, Senhor, depressa reinar. Casamentos rompidos, pais negligentes, filhos sem princípios, inversão de valores, desprezo por Deus. Não há instrução, não há correção. O que esperar dessa geração sem disciplina? Extinção da família, futuro ameaçado. Como consertar se Deus não está no centro do lar? Só com Jesus está o poder para o mundo mudar. Em breve virá, governará com cetro de ferro. Vem, Senhor, depressa reinar. Últimos dias, tempos difíceis, homens egoístas, homens infiéis, amantes de si, inimigos do bem, inimigos de Deus, verdade só de aparência, falta de fé, o amor esfriou. Profecias cumprindo, ficai vigilantes, ninguém vos engane, não é o fim, princípio das dores. Só com Jesus está o poder para o mundo mudar. Em breve virá, governará com cetro de ferro. Vem, Senhor, depressa reinar. Só com Jesus está o poder para o mundo mudar.
Nós vamos mais uma vez orar para depois darmos início à meditação na Palavra de Deus. Antes queremos dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe e esperamos que sintam-se bem no nosso meio. Nós estamos reunidos, sempre nos reunimos para louvar o Senhor e aprender da Palavra de Deus, para que possamos aprender mais do Senhor, saber mais do que Ele espera de nós e assim possamos fazer a vontade dEle para a sua glória. Vamos orar e depois daremos início à meditação. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor, Pai. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te adorar, podermos exaltar o Teu santo nome e assim, ó Pai, acalmar nosso espírito e prepará-lo para receber a Tua palavra. Pedimos ao Senhor sabedoria para cada um que está aqui, para que possa compreender a Tua palavra e além de compreender, ó Pai, que possa se submeter a ela, fazer a Tua vontade para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos meditar sobre a natureza de Deus. Nós temos refletido sobre alguns temas relacionados à pessoa de Deus, observando os atributos e as qualidades, as características do Senhor. Alguns dos temas que nós estudamos foi sobre a longanimidade de Deus, estudamos sobre a bondade de Deus, estudamos sobre a justiça e a retidão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus, dentre outros temas também. E hoje vamos estudar sobre a natureza de Deus, entender um pouco mais a natureza do Senhor. O primeiro versículo que vamos até lá é o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo é bem interessante, que ele mostra quem Deus é, como é a natureza dele. Ele é Espírito, ele não é um ser humano normal, comum, que nós podemos pegar nele, vamos dizer assim, porque ele é Espírito. E também esse versículo ele nos ensina como devemos adorar a Deus. Como Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa adoração a Deus não pode ser simplesmente de palavras, mas tem que ser algo do nosso interior. Quando fala que temos que adorar a Deus em espírito, é porque tem que vir a adoração de dentro. Não é simplesmente, eu estou na igreja, eu vim, cantei, né? E tudo, ouvi a palavra, tudo bem. Mas e o nosso interior, né? Como está diante de Deus? Será que nós estamos adorando realmente a Deus em espírito, né? De dentro, será que o nosso interior realmente quer adorar a Deus, quer servir a Deus? Então, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Nós podemos até enganar os outros, né? Enganar os seres humanos. Pai, fulano de tal é espiritual, né? Está sempre na igreja, vem sempre, ouve a palavra. Fulano de tal. Aí tem outros que dizem assim, não precisa ir na igreja não, né? Eu adoro a Deus em casa. Complicado, né? Que nós já sabemos que a Bíblia fala que não deixei de congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10 e 25. Temos que congregar para ouvir, para nos alegrar com os irmãos também. A gente está em comunhão com Deus. E a nossa adoração deve ser interior. A verdadeira adoração ela vem de dentro, conforme nós vamos alimentando o nosso espírito por meio da palavra de Deus. Então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Então vamos agora observar algumas características de Deus. Nesse estudo foi listado aqui 25 características de Deus. 25, certo? Não sei se vai dar tempo de nós discorrermos em todas hoje, mas vamos com calma, entendendo cada uma delas. A primeira delas fala que Deus ele é altíssimo. No Salmo 83 e 18. Salmo 83 e 18. Que diz assim: E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isso quer dizer que ele é o Altíssimo, ele está acima de todas as outras autoridades, podemos dizer assim. Não há autoridade como Deus, ele é o alto escalão de todo o universo. É o mais poderoso de todos, ele é Altíssimo sobre toda a terra.
Outra referência, Atos 7 e 48. Atos 7, 48 diz: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, Deus ele não está em uma casa. Ele é muito grande para habitar em uma casa terrestre, feitas por mãos humanas, né? Aí ele diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Então, o Senhor ele é tão grande que ele não consegue habitar. Não há casa feitas por mãos humanas que consigam comportar o Senhor, né, abrigar a Deus. Ele é o Altíssimo sobre toda a terra. O céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés, onde ele põe os pés, né? Tem um texto também de Isaías 40 que mostra a grandeza de Deus, que eu gosto muito, que fala que toda a terra é como um pingo que cai num balde, né? Todo o universo, todas as pessoas do mundo são como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. É insignificante quando comparado a Deus. E às vezes tem ser humano, né, que quer ser muita coisa, como nós costumamos dizer no nosso dia a dia. Quer ser grande, quer ser poderoso, né? Mas grande e poderoso realmente é Deus. Porque diz que todas as nações são perante Deus como coisa que não é nada, como um vácuo. Deus ele é tão alto, tão grande, que todas as nações são, quando comparadas a ele, não são nada. Então não há ser humano que possa dizer: eu sou tão grande. Como Deus, querer se comparar a um todo-poderoso, não vai. Nem o alto escalão do nosso país, ou seja lá de qual for a nação, não pode se comparar a Deus. Porque Deus ele é altíssimo, ele é a autoridade máxima. Também Deus é amor. Uma outra característica de Deus é que ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João 4 e 8. Diz assim: aquele que não ama a Deus, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí a palavra amor tem sido muito mal interpretada nas nossas gerações, né? O que é realmente amar? No português, quando nós falamos eu amo uma pessoa, né? Por exemplo, que tipo de amor é esse? No português é um pouco complicado de se entender. Porque quando você diz para um filho, filho, eu te amo, é o mesmo tipo de amor que você diz para o cônjuge. Por exemplo, eu digo para minha esposa, minha filha, eu te amo, né? Minha filha é porque eu chamo ela assim, né? Modo de dizer, minha esposa, eu te amo. É o mesmo tipo de amor que eu tenho para com o filho. Quando eu digo, meu pai, eu te amo, minha mãe, eu te amo, é o mesmo tipo de amor que eu tenho para com a esposa e para com o filho? Também é diferente, né? Quando eu digo para um amigo, meu amigo, eu te amo, é o mesmo tipo de amor que eu tenho para com a minha esposa? Também não. Então, no português é um pouco complicado a gente definir, né? Porque amor é amor no português. Mas no grego, quando nós vamos estudar os tipos de amor, existem vários tipos de amor lá. No português também existe, só que eles não criaram palavras diferentes para definir esses diferentes tipos de amor. Por isso que às vezes a pessoa confunde, né? Se um homem disser para um outro, para um amigo dele, rapaz, Caleb, eu te amo, né? Oxe, mas que negócio estranho é esse, né? Só que não é o tipo de amor do marido para com a mulher. É um outro tipo de amor. Entende? No grego tem vários tipos de amor. Tem o ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor de Deus para conosco, que é a maior qualidade de amor. Tem o amor fíleo, que é o amor de amigo, o amor fraternal, que é esse o amor que nós temos de um para com os outros. Né? Eu amo o Caleb. Com qual tipo de amor? Com amor fíleo. Não vou dizer que amo com amor ágape não, né? Porque aí posso me complicar depois, né? Que eu não sei se eu tenho coragem de morrer por ele não, mas pela esposa a gente tem que ter coragem de morrer pela esposa, né? Tem que ter o amor ágape para com a esposa. Então é um diferente tipo de amor. E ainda tem o amor eros, que são os 3 tipos de amor mais conhecidos no grego. O amor eros é o amor de marido e mulher, certo? Que é de onde vem a palavra erotismo, né? Erótico, que hoje está banalizado. Você fala algo é erótico, que as pessoas banalizaram esse tipo de amor. Mas o eros é um amor que tem que ser desenvolvido entre marido e mulher. Então, quando diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Deus, ele é amor. Que tipo de amor Deus é? O ágape, né? Que é a maior qualidade de amor, que é o amor sacrificial, porque ele teve coragem de vir a esse mundo morrer para nos dar a vida eterna. Então esse é o tipo de amor que Deus é. Deus é amor. É o amor sacrificial. Então, será que esse tipo de amor que diz aqui, aquele que não ama, não conhece a Deus, que tipo de amor é esse? Visto que Deus é amor e ele é o amor sacrificial, então nós temos que amar também com amor sacrificial. Essa é a lição para as nossas vidas. E aí nós temos que amar as pessoas com amor sacrificial. É o amor que tem coragem de abrir mão dos seus interesses em benefício do próximo. Esse é o amor sacrificial. Esse é o amor que deve ser desenvolvido dentro do casamento. O amor sacrificial. Por que a gente escolhe casar? Será que eu sou o homem mais bonito do mundo? Ô, coitado, né? Será que a minha esposa me escolheu por causa da beleza? Tem certeza que não foi, que tem homens muito mais bonitos do que eu por aí. E melhores também. Mas por que a minha esposa me escolheu para casar? Porque ela amava, né? Ela ama, ela decidiu amar. Então o que é amor? Amor é decisão, certo? Amor é decisão. Nós decidimos amar as pessoas. E às vezes nós somos um pouco imaturos, né? Se a mulher chegar e disser assim que acha um homem bonito, o cara vai ficar mordido, né? Rapaz, a minha mulher acha um homem bonito. Só que, pera ainda, se a minha mulher acha um homem bonito, estou dizendo que ela acha não, né? Estou dando um exemplo. Se ela acha um homem bonito, mas ela vive comigo e não quer o homem lá bonito, né? Eu fico mais alegre ainda, porque eu sei que ela me ama, que tem um mais bonito do que eu, melhor do que eu, mas ela me quer, né? Porque ela decidiu me amar. Esse é o amor que não é baseado na beleza física, na beleza externa, mas sim na beleza interior e da própria pessoa, na própria pessoa que ama. Porque se ela me ama é porque ela decidiu me amar. Não é porque eu sou o melhor homem do mundo ou o mais bonito do mundo, não. É porque ela decidiu me amar. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que perdura dentro de um casamento. O amor que é baseado na aparência não é amor. Porque não é um amor sacrificial. E o amor que permanece, que faz com que um casamento dure, é o amor sacrificial. Aqui eu estou só aplicando a ideia do casamento para a gente ter uma noção. Até porque a instituição casamento hoje é uma instituição muito atacada pelo inimigo, muito atacada. E nós temos que trabalhar mais o nosso casamento para que ele perdure por muito e muito tempo, vivendo dentro da vontade de Deus. Por que Satanás ataca tanto o casamento? Porque a família é a base da sociedade. Se ele conseguir destruir as famílias, pronto, destruiu a sociedade. Qual é a base que as pessoas vão ter para continuar? Né? Então, Satanás tem atacado muito as famílias, muito os casamentos. Nós temos que orar a Deus para que Deus nos dê sabedoria para manter o nosso casamento baseado no verdadeiro amor, que é o amor sacrificial, aquele amor que decide amar, que não é baseado em interesses e não é baseado em aparências, mas na decisão. Eu decidi amar e vou amar até o fim. E aí quebrar as barreiras que existem, os problemas que aparecem, nós deixarmos de lado e resolvermos. Quando eu falo deixar de lado, não é que a gente tem que ir amontoando, botando debaixo do tapete, não. É resolver, lavar a roupa suja mesmo, resolver os problemas e continuar a vida conjugal, porque o casamento é para a glória de Deus, deve ser, né? Para a glória de Deus. Então aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós temos que pedir a Deus para desenvolvermos esse tipo de amor, o amor sacrificial, o amor que se dedica ao outro, que se sacrifica pelo outro, pelo próximo. O versículo 16 também fala: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então Deus, ele é amor. E a maior prova de amor de Deus para conosco
está descrito lá em João 3,16, no Evangelho de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi uma grande prova de amor. Deus, ele deu o seu único Filho para morrer por nós. É o Filho unigênito, único Filho. Deus deu o seu único Filho para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. E como é que você pode ter a vida eterna? O versículo ensina, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, foi tão grande que não tem nem como descrever, só diz que é de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê que Deus deu Jesus? Para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Aí você pode perguntar, peraí, irmão, então quer dizer que eu posso ir para o céu? Pode, você pode ir para o céu. Como você pode ir para o céu? Como que você pode receber a vida eterna? Se você crê em Jesus. Porque Deus deu Jesus para que o ser humano creia nele e assim tenha a vida eterna. Aí pode surgir uma pergunta, uma curiosidade. Meu irmão, quer dizer que todas as pessoas têm acesso a essa vida eterna? A resposta é sim. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou quem? Ao mundo, né? Ao mundo não está falando da terra, das árvores, não, do ser humano, as pessoas do mundo. Então Deus amou todas as pessoas do mundo, Ele morreu para possibilitar a vida eterna a todos. Só precisa a pessoa chegar até o Senhor Jesus, crendo nele, para receber essa vida eterna. Um outro versículo que mostra a prova do amor de Deus para conosco é Romanos 5:8. Que diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, o fato é um acontecimento, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma prova, Deus provou que nos ama como? Dando o Filho dele para morrer por nós. E eu acho muito interessante esse final do versículo também, quando ele diz, sendo nós ainda pecadores. Mostra ainda mais a misericórdia de Deus. Deus não esperou que nós nos arrependêssemos antes, nos voltássemos para Deus, para que Ele dissesse, pronto, agora já que você se arrependeu e voltou a mim, agora eu vou fazer o sacrifício. Não, Ele fez antes. Irmão, mas teve muitas pessoas que morreram antes de Jesus vir ao mundo. Foi. E como é que você está dizendo que Deus deu Jesus antes? Foi. Vou mostrar. Gênesis 3:15, logo após a queda do homem. Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem. Eu vou ler desde o versículo 1 para entender. Gênesis 3:1 diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Preste atenção, Deus tinha dado uma ordem, né? Você não pode comer de toda árvore. Você vai comer de todas, menos a do meio do jardim, que é a do conhecimento do bem e do mal, né? Aí Satanás colocou um ponto de interrogação, né? É para gerar uma dúvida. Ah, você não pode comer de todas? Pode comer de todas, né? Mas Deus disse que tinha uma que não podia comer. Aí a mulher disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore de estar no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que foi que a serpente fez aqui? Ela disse que Deus era o quê? Mentiroso, não foi não? Porque Deus tinha dito para que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iam morrer, não é? Adão e Eva iam morrer. E aí Satanás disse, não é certo que não morrereis. Então cuidado, que Satanás ele é medonho. Ele disse que Deus estava mentindo. Só que Deus não estava, né? É fato que eles morreram, depois que comeram do fruto proibido. Versículo 5 diz, aí a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si.
Então eles pecaram, os olhos se abriram, começaram a ter a malícia, né, do pecado. E aí quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Antes Deus vinha pelo jardim e eles tinham comunhão com Deus. Depois do pecado eles queriam se esconder de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Aí a oportunidade que Deus deu a Adão para se arrepender, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí Adão podia ter dito, né? Senhor, realmente eu comi, fui fraco, não cuidei da vida espiritual da minha esposa, né? A culpa é minha. Não, foi o que ele disse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele culpou todo mundo, menos ele, né? Adão culpou a mulher e culpou a Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Tu não me deu uma mulher, né? Então culpou os dois, mas não assumiu o erro. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. A mulher podia ter se arrependido também, né? Ter confessado o pecado, mas não, foi a serpente. E eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade, agora vem, o ser humano pecou, não foi? Olha como Deus é maravilhoso. Logo após a queda, Deus já dá aqui o Salvador. Ele já fala sobre a salvação. Porém inimizade entre ti, o ti aqui está se referindo a quem? A serpente, não é? Deus não está falando com a serpente? Aí ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Que descendente é esse? Jesus Cristo. Aí ele diz, este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Está aqui. Logo após o primeiro pecado do ser humano, né? Que a serpente, o Lúcifer já tinha pecado contra Deus. O primeiro pecado do ser humano, o ser humano pecou, pronto, Deus já deu a salvação aqui, já profetizou a salvação. Disse que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente e a serpente ia ferir no calcanhar do filho da mulher. E esse filho da mulher aqui é o Senhor Jesus Cristo. Deus já dizendo, olha, Jesus vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Porque esse ponto aqui, quando diz que a serpente vai ferir no calcanhar, é quando Jesus foi morto lá na cruz, que foi ferido no calcanhar. É tanto que aquela imagem que nós vemos geralmente de Jesus na cruz com os pés cruzados assim, né? E o prego aqui em cima, não é assim? Não foi assim não, a crucificação. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ia ser ferido aonde? No calcanhar, não era na planta do pé, né? Então Jesus foi pregado, foi aqui na lateral, no calcanhar mesmo. A crucificação lá, na época, não era com os pés na frente daquela parte vertical da cruz, não. Era com os pés de lado. Tinha a parte vertical da cruz e os pés eram colocados de lado e pregados aqui no calcanhar. Para se cumprir exatamente como Deus profetizou, sabe? Vai ferir no calcanhar, ou seja, Jesus vai morrer, não é? Tudo bem, mas ele vai ferir a cabeça da serpente, que é vencer a morte. Ele ressuscitar no terceiro dia, assim como Jesus ressuscitou. Então Deus é maravilhoso, ele não deixou o ser humano sem oportunidade ou sem possibilidade de salvação. Foi logo após a queda do homem, Deus, ele sendo o amor, como ele é amor, ele já providenciou o meio para a salvação. Vamos ver outra característica de Deus, mostrando que Deus ele é bom. Salmo 25 e verso 8. Salmo 25 e 8 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Deus é o quê? É bom e reto. Ele não é torto, né? Tem um ditado popular que eu lembrei agora, que o pessoal usa muito, diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Na verdade, não. Ele escreve certo por linhas retas. As linhas que Deus escreve são retas. Nós aqui somos tortos. E aí vemos tudo torto, né? Mas ele escreve certo por linhas retas.
As linhas que Deus escreve não são tortas. Deus ele é tão bom e reto que ele aponta o caminho aos pecadores. Ele é bom e reto, por isso aponta o caminho aos pecadores. A palavra de Deus está hoje, tem hoje um acesso muito fácil, nós temos um acesso à palavra de Deus tão fácil, no celular, redes sociais, divulgado em muitos lugares, porque Deus é bom e Ele quer apontar o caminho aos pecadores, quer apontar o caminho a nós, o caminho da salvação. Porque Ele é bom e reto, Ele é maravilhoso. Ele não quer deixar ninguém sem oportunidade, né? Não quer deixar alguém sem oportunidade de salvação. Salmo 119, 68 diz: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos, né? Deus é bom, maravilhoso, então nós podemos orar a Deus pedindo a Ele para nos ensinar os seus decretos, ou seja, a sua palavra. Por isso, quando vamos ler a Bíblia, nós temos que orar a Deus pedindo sabedoria para entender a palavra do Senhor. E além de entender, obedecer, porque Ele é bom e faz o bem e Ele pode ensinar os seus decretos a nós. Uma outra característica de Deus é que Ele é compassivo. Êxodo 34 e verso 6. Deus ele é compassivo. Êxodo 34 e 6. E diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Você observa aqui quantas características foram dadas a Deus só aqui? Ó, Deus compassivo, clemente, longânimo, misericordioso e fiel. Só nesse versículo. Nós observamos o quanto os homens e mulheres fiéis a Deus, eles engrandeciam a Deus, reconheciam as características de Deus, como Deus é maravilhoso. Então Deus ele é compassivo, é clemente, é longânimo, é grande em misericórdia e fidelidade. Um outro texto que mostra também que Deus é compassivo é 2 Reis, capítulo 13, verso 23, que diz assim: Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, ou seja, de Israel, do povo judeu, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença, ou seja, não extinguiu o povo judeu. Ele vem até conservando o povo judeu até hoje, né? O povo judeu foi expulso da sua terra lá depois do ano 70, né? Depois de Cristo, mas Deus tinha dado uma profecia, né? Ele deu uma profecia que o povo voltaria à sua terra. E em 1948 Israel voltou a ser nação. Então, uma graça muito grande que o povo recebeu de poder voltar à sua terra. Então, Deus ele teve misericórdia de Israel, se compadeceu do povo, porque ele é compassivo. Salmo 116 e verso 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Então, Deus ele é compassivo. Vamos observar também que Deus ele é eterno. Deuteronômio 33 e 27. Deuteronômio 33, 27, mostrando que Deus ele é eterno. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Estão mostrando aqui que Deus ele é eterno, o Deus eterno. Às vezes, quando nós somos crianças, nós temos uma curiosidade, né? Quem é a mãe de Deus, né? Deus tem mãe? Hã? Tem não. Deus não tem mãe, porque ele é eterno. Ele é eterno. E um versículo muito clássico que mostra a eternidade de Deus e que prova que Deus não tem mãe é Salmo 90 e verso 2. Ó. Salmo 90 e verso 2. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Preste atenção. Deus ele é eterno desde a eternidade passada até a eternidade futura. E às vezes a gente fica sem entender porque a nossa mente ela é limitada. Mas espera aí, a eternidade passada, quando foi que começou a eternidade passada? Quando?
Não começou, que é eterno. Aí por isso que a gente tem dificuldade de entender, né? E às vezes a ciência, ou alguns cientistas, não a ciência em si, porque a ciência prova realmente a criação, né? A ciência correta. Mas alguns cientistas e estudiosos querem duvidar que Deus ele sempre existiu e ele é o Todo-Poderoso e criou o mundo, porque eles não entendem isso. Assim como nós também não entendemos. Como é que Deus é eterno? Deus sempre existiu. Como é que pode um negócio sempre ter existido? A nossa mente não consegue compreender isso. Mas nós cremos pela fé, mediante a palavra de Deus, que isso é verdade. Porque ele sempre existiu. Deus não teve início e não tem fim. Não terá fim. Ele é eterno. Ó. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele não tem mãe. Quem foi que deu a luz a Deus? Se ele tivesse mãe, ele teria um início, não era? Teria um início. Mas ele não teve um início. Ele sempre existiu. Ele é o ser todo poderoso, maravilhoso. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E às vezes, algumas pessoas duvidam disso, né? Duvidam que ele realmente é eterno. Mas muito cuidado. Porque Deus está agindo. Deus está agindo. De manhã eu falei para vocês que o que aconteceu, né, no carnaval, não foi? Do ano passado? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu falei para vocês que tinha acontecido no carnaval do ano passado. Às vezes as pessoas acham que Deus não existe. Aí blasfemam de Deus, né? Onde foi que eu obtei esse negócio? Agora eu não acho mais. Quer ver? Arrumação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tinha mandado. Parece que eu perdi. No carnaval do ano passado, blasfemaram de Deus. E o carnaval desse ano, quando é que vai acontecer? Eu ia mostrar aqui. Ah, Raceno foi que eu coloquei. Ó. Tô dizendo, eu tô esquecido. Coloquei no grupo. Aqui. Ó. Estava olhando no Facebook e achei isso aqui bem interessante. Ó. A conta chegou, né? No carnaval do ano passado, blasfemaram de Deus, colocando o diabo ali, açoitando Cristo, vamos dizer assim, né? Ou seja, Jesus sendo derrotado pelo diabo, né? Blasfemaram. E aí, esse ano, sem carnaval, escolas de samba fazem demissão em massa. Será que Deus existe? Olha o que a Bíblia diz, ó, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus ele sempre existiu e sempre vai existir. E Deus está agindo. Ah, mas eu não acredito. Deus não vai deixar de ser Deus porque um ser humano não acredita nele, não. Ele é Deus do mesmo jeito. Está aqui a prova. Blasfemaram de Deus no carnaval passado. Esse ano não tem carnaval. E se blasfemar de novo, vai ser pior. Viu? Vai ser pior. Aí às vezes diz, cadê Deus na pandemia? Cadê o ser humano buscando a Deus sem pandemia? Cadê? E aí o ser humano costuma muito atirar a pedra em Deus. Mas um dia a conta chega. Porque a Bíblia diz o quê? Errais em não conhecerdes as Escrituras. Nós é que erramos em não conhecer a Bíblia. Não é Deus que está errado, não, porque a Bíblia está aí, está em acesso, ó. Está no celular, ó. Está na internet, está em muitos lugares você tem acesso às Escrituras. Agora nós não queremos conhecer as Escrituras, aí é outra história. Aí o problema já não é de Deus, o problema é nosso. Porque Deus ele preservou a sua palavra por todos os tempos. O inimigo ele tentou destruir a palavra de Deus ao longo dos séculos, mas não conseguiu, porque o Senhor quis preservar a sua palavra para que todos os seres humanos pudessem ter acesso a conhecer ao Senhor. Então, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Deus ele é eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que o ser humano acredite nisso ou não, mas ele é eterno. E ele é o Todo-Poderoso. Nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, não.
Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos glorificar o nome dele. Por que, irmão, que nós precisamos glorificar a Deus? Por quê? Porque ele é bom. Ele nos deu a vida. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Sem o envio de Cristo ao mundo, sem aquela profecia que nós lemos em Gênesis 3:15, nós não teríamos acesso à salvação. Estaríamos todos perdidos. Quem foi que providenciou a salvação para nós? Quem foi? Foi Deus. Então por isso que nós precisamos dele. Deus, ele já é puro, perfeito, está no céu. Nós é que somos pecadores, nós é que precisamos da misericórdia dele. Nós é que precisamos buscar a Deus. E não podemos jamais apoiar esse tipo de coisa. O carnaval é a festa da carne. E está aí a prova. Chega a tal ponto a imoralidade do ser humano, a falta de respeito com as coisas de Deus, eu ia usar uma palavra aqui, mas não vou usar não, de fazer chacota com as coisas sagradas. Mas um dia a conta chega. Deus vai pedir contas. E nós, o que é que nós estamos fazendo para Deus? Porque Deus já fez por nós, não já? Ele já enviou Jesus para morrer por nós. Nós estamos fazendo o que para ele? Será que nós pelo menos já cremos em Cristo? Que esse é o mínimo, né? Esse é o mínimo. Que é o mínimo para se entrar no céu, é crer em Jesus. Pronto, você creu em Jesus, você tem a entrada no céu garantida. E aí, irmão, eu creio em Jesus e ainda estou vivo. Agora vai servir a Deus, né? Vai glorificar o nome do Senhor. A gente não busca a Deus simplesmente para se livrar do inferno, não. É para se livrar do inferno? É, esse é o ponto principal, né? Mas depois que somos salvos, que cremos em Cristo, pela misericórdia de Deus exclusivamente, nós temos acesso à salvação. E agora, vamos fazer o quê? Vamos servir a Deus, para que outras pessoas também conheçam a graça do Senhor Jesus e tenham acesso à salvação. Será que estamos fazendo isso? Ou será que estamos satisfeitos em já sermos salvos? Não, já criei em Jesus, pronto, é o suficiente. Tá bom demais, né? Mas e as outras pessoas que não ouviram o Evangelho ainda? As outras pessoas que precisam de Cristo? Será que nós estamos preocupados com elas? Precisamos refletir mais, né? Sabemos que Deus é bom, Deus é eterno, Ele fez o que podia fazer por nós e agora nós temos que fazer alguma coisa. Primeiro é crer no Senhor Jesus e depois servi-lo fielmente, servi-lo com santidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor, Pai. Agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina o quanto o Senhor é bom, misericordioso, fiel, amoroso, e o quanto o Senhor é justo. E assim, ó Pai, podemos confiar em Ti, sabendo que o Senhor cuida dos seus, sabendo que o Senhor tem todo o poder. Vimos claramente a Tua mão, ó Pai, punindo as pessoas que blasfemaram de Ti no ano passado, no carnaval, e hoje a pandemia os impossibilita de realizar. É o Senhor, ó Pai, mostrando o Teu poder, que o Senhor está no controle da situação. Pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos sabedoria para Te buscar mais a cada dia e fazer a Tua vontade para a Tua glória. Nós pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos nossos lares e também sobre a semana, pedimos que o Senhor possa nos dar a vitória sobre o mal, sobre o pecado. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Próxima semana, programação normal, 7 horas da noite no sábado, culto de oração, e no domingo, 8 da manhã, escola bíblica, e 6:30 da noite, o culto. Boa noite a todos.